Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa sexta-feira, sexta-feira de carnaval. Como é que tá por aí? Já tá se preparando para a folia? Vai ficar quietinho em casa? Vai viajar? Vai pra rua? Fala pra mim, como é que tá os preparativos aí dessa sexta de carnaval? Eu, como sou um homem comprometido, né, ficarei em casa, meu amigo, em casa, tranquilinho e acompanhando o noticiário do Vasco, é claro. E vamos aqui, né, atualizar tudo o que está acontecendo no Vasco, vamos trazer mais informações aí sobre a SAF, né, também sobre esse empréstimo de 70 milhões que foi aprovado ontem pelo Conselho Deliberativo do Vasco e agora todo vascaíno está na curiosidade. Juninho, esse dinheiro chega quando? Juninho, esse dinheiro, como é que vai ser usado? Vai contratar jogador? Vai chegar reforço aí para a Série B? Bom, vamos tirar todas as dúvidas aqui nesse vídeo, vamos ver o que a diretoria do Vasco, né, já falou sobre esse assunto, sobre o destino desse dinheiro. Eu vou colocar tudinho aqui nesse vídeo, beleza? Antes da vinheta rodar para a gente começar, eu conto com você. Se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, vamos buscar aí os 160 mil vascaínos. Estamos bem pertinho, tem muita gente se inscrevendo, agradeço demais. Se você não for inscrito, se inscreva agora e deixa o like também, que é importante. A vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. E olha só, tu sabe que a gente está fazendo aquele sorteio aqui de R$500 em parceria com a 1xBet. O sorteio vai acontecer no fim desse mês e para você participar é muito fácil, hein? Vai aqui no comentário fixado, tem o link da 1xBet. Você clica nesse link e lá no site da 1xBet você faz um pequeno depósito lá de qualquer valor, pode ser 10, 15 reais, enfim, o valor mínimo, tira um print do comprovante, manda por e-mail que está no comentário fixado, que no final do mês você participa aqui desse sorteio que vai acontecer ao vivo, valendo quinhentão. É um Pix, meu amigo. Eu tô igual o Josh Vander aqui. É um Pix, mandar quinhentão para a conta de quem ganhar. E é isso, beleza? Você fazendo isso, você também ajuda aqui o canal. A 1xBet é uma patrocinadora aqui do canal e você ajuda a manter o canal Machão da Gama de pé. Tô aguardando o seu comprovante, participe aí da nossa brincadeira, participe do nosso sorteio. O dinheiro fica para você utilizar no site e você ainda concorre a quinhentão aqui no nosso sorteio. Tudo explicadinho no comentário fixado. Bom, e ontem o Conselho Deliberativo do Vasco aprovou o primeiro aporte da 777 Partners, 70 milhões de reais, que vai cair na conta do Vasco, a princípio como um empréstimo, né? Porque também não existe almoço grátis, né? A 777 está dando esses 70 milhões aí para o Vasco, mas se a SAF lá na frente não passar pelo Conselho, ou não passar na AGE, esse dinheiro vira um empréstimo que o Vasco vai ter que devolver com juros, né, para a empresa. Mas se a SAF passar, esses 70 milhões vão fazer parte do aporte de 700 milhões que eles vão colocar no Vasco aí nos próximos 3 anos. E bom, muita gente perguntando e querendo saber para onde vai esse dinheiro, se teremos contratações para a Série B do Campeonato Brasileiro, se o nível de contratação vai ser melhor, né, do que o que estava acontecendo, se os salários vão ficar em dia, como vai ficar o Vasco agora com a chegada desses 70 milhões. E quando esses 70 milhões vai chegar, né? Já caiu na conta hoje, cai semana que vem. Enfim, o Carlos Osório, que é o primeiro vice-presidente do Vasco, nesse momento, hoje, ele é o presidente do Vasco, né? Porque o Salgado está fora do país, está lá em Miami, né? Ele foi lá para resolver essa situação com a 777 Partners. Então, quem responde pelo Vasco aqui no Brasil é o Carlos Osório. E ele deu uma entrevista ao podcast do Globoesporte.com, onde ele respondeu todos esses assuntos. Primeiro ele falou sobre as burocracias bancárias, né? Como a gente está no carnaval aqui no Brasil, esse dinheiro não vai cair hoje. Provavelmente no início da semana que vem, esse dinheiro vai estar na conta do Vasco e a prioridade é tranquilizar jogadores e tranquilizar funcionários, deixando tudo em dia no clube. O Vasco, segundo Osório, não vai mais atrasar salários em 2022. Confira só. A 777 tinha um prazo de uma semana para transferir o dinheiro, mas o Josh já falou, eu aperto o botão no dia seguinte, tá certo? Se não, vai ser logo depois do carnaval, porque infelizmente 28 é feriado bancário, meu amigo. E dia 1º também é feriado bancário. Então imagino que vai chegar na semana que vem. Mas esses 70 milhões, a prioridade, já combinado com o 777, é quitar salários atrasados, fornecedores em atraso, regularizar a vida do clube, a gente ter uma capacidade de avanço com segurança, evidentemente que tem desses 70 milhões
dinheiro para o futebol, não tem dúvida nenhuma, para dar tranquilidade à nossa equipe de futebol, para dar tranquilidade ao jogador que está estudando vir para o Vasco, tinha uma certa preocupação, vai receber dia ou não. Agora os caras que vieram antes estão tirando onda, porque eles vão receber na frente de todo mundo, tá certo? Enfim, então tem um dinheiro para o futebol sim, mas esses 70 milhões não resolvem o problema do futebol do Vasco e não foram desenhados para isso. Isso acontece depois que o sócio do Vasco aprova a SAF, isso temos 90 dias de diligência, João, para que eles possam verificar os nossos números, eles assinam um contrato vinculante e esse contrato é apresentado aos poderes do clube depois aos sócios para votação em Assembleia Geral. A partir da aprovação na Assembleia Geral, aí vai pingar 120 milhões de reais. Nesses 120 milhões de reais, obviamente que o futebol, que é a razão de ser da SAF do Vasco, vai estar privilegiada, mas esse é um outro capítulo que a gente conversa mais na frente. O vice-presidente do Vasco também explicou sobre a situação da dívida do Vasco, né? O Vasco tem uma dívida aí de 700 milhões que será absorvida pela SAF, né? Eles vão absorver esses 700 milhões junto com os outros 700 que vão colocar, são coisas diferentes, né? Eles vão colocar 700 milhões e ainda vão absorver os 700 milhões que o Vasco deve. E falou também sobre quanto desse recurso vai para o futebol. Como isso vai ajudar no futebol. E segundo ele, a ideia é que o Vasco tenha um time competitivo, um time para brigar ali entre os 5 grandes do Brasil. Afinal de contas, o Vasco é um desses 5 grandes, apesar de que nos últimos 20 anos o Vasco não conseguiu se comportar como tal. Mas segundo ele, está em contrato, né? Isso está em contrato, que o Vasco tem a obrigação de montar times para brigar entre as 5 principais forças do Campeonato Brasileiro. Confira. O que o Vasco colocou? O que o Vasco quer? Né? O que o Vasco quer? O Vasco quer ter as suas dívidas saneadas e liquidadas. Isso vai estar dentro do nosso acordo, com as garantias aportadas pela 777. As dívidas vão todas para dentro da SAF, e a SAF tem os meios para fazer a sua quitação. Importante, só a gente falar nessa questão da dívida. A dívida é central para nós, pessoal. A dívida, se você tem uma ideia hoje, o Vasco tem uma dívida de 700 e poucos milhões de reais. Então, o nosso amigo Josh concordou em absorver os 700 milhões da dívida do Vasco dentro da SAF, ou seja, nós resolvemos o nosso problema de asfixia financeira. Então, esse é um problema fundamental agora. Outro objetivo central do Vasco, investimento no futebol. Garantir que nós tenhamos equipes competitivas a nível nacional e a nível internacional. Como é que se faz isso? Como é que a gente mede isso? Qual é a quantidade de volume de recursos investidos no departamento de futebol? Mais especificamente, na folha de pagamentos dos nossos atletas, tá certo? O Vasco, eu não vou dizer que o Vasco pretende ter um aumento anual de folha, mas o Vasco pretende, e está no contrato, ter os recursos necessários para que figure como real competidor de todas as nossas competições. E nós temos os parâmetros. É só você olhar, balanço publicado. Então existe um número X que deve ser investido, né? A 777 deve investir um número X no futebol do Vasco por ano, é isso? Na verdade, o que nós estamos falando é de garantias de investimentos mínimos em alguns parâmetros do futebol, tá certo? E qual é a comparação de parâmetros? São os nossos concorrentes no futebol brasileiro. O Vasco é um dos 5 grandes do Brasil, o Vasco tem que ter um orçamento compatível com os 5 grandes do Brasil. É um pouco por aí, mais do que isso eu não posso falar, porque eu vou estar cometendo uma deselegância com o nosso amigo Josh. Bom, e outro ponto importante que ele também falou foi sobre o CT. O CT Moacir Barbosa, que foi construído ali com a ajuda dos torcedores, né? Os torcedores fizeram vaquinha na internet e tal, e o CT foi levantado, mas esse CT ainda não foi finalizado, né? Agora a 777 Partners também tem a obrigação em contrato de nos próximos 3 anos entregarem ali ao Vasco um CT já completo, né? O CT Moacir Barbosa completamente reformado e finalizado, com um estádio para 4 mil pessoas lá dentro, né, para a base poder jogar, 7 campos de futebol, enfim, uma estrutura mais moderna para poder formar novos jogadores, enfim, para o Vasco ter uma estrutura do tamanho que o Vasco merece. Confira. Está dentro dos 700 milhões a conclusão completa dos nossos 2 CTs. CT Moacir Barbosa hoje tem 2 campos de futebol e tem instalações temporárias de apoio utilizadas pela nossa comissão técnica e nossos jogadores. A Vasco SAF assume a responsabilidade pelo CT Moacir Barbosa e vai completar o seu projeto integral,
num período máximo de 3 anos, com obra começando em 2022. Nós vamos passar de 2 campos de futebol para 7 campos de futebol profissional, incluindo um mini estádio para 4.000 pessoas, para que nós mandemos no nosso estádio, da base, no CT Moacir Barbosa, os jogos do Sub-20, os jogos do Sub-17, hotel, alojamento, refeitório, enfim, está lá no contrato CT Moacir Barbosa e está lá no contrato também o CT da base. E qual é a lógica disso? Isso é a nossa conversa com a 777 sempre foi muito objetiva porque eles compreendem a lógica do negócio. A lógica do negócio é: nós somos um clube de futebol que vivemos da geração de talentos para ganhar as provas esportivas que nós disputamos e também para financiar a nossa operação. Para que nós tenhamos uma equipe de primeiro nível e formemos jogadores de primeira qualidade, nós temos que ter uma infraestrutura de padrão mundial. Sem isso, a gente não consegue competir. E a nossa competição não será apenas com os clubes do Brasil. Será uma competição internacional. O Vasco é flagship internacional da 777. Então, CT, João e Luciano, resolvido no contrato dentro dos 700 milhões. Então foi isso, né? Esses foram alguns pontos que o Carlos Osório trouxe nessa entrevista, nesse podcast do Globoesporte.com. Deu para sanar ali algumas dúvidas. No papel, parece ser realmente uma ideia muito boa, uma iniciativa muito boa. Parece mesmo que está tudo amarradinho, né? Essas cláusulas de competitividade que o Vasco vai ter que brigar lá em cima, que vai ter obrigação também de fazer investimentos para o time de futebol brigar na parte de cima, a estrutura, né? Melhorar a estrutura do CT, melhorar a estrutura para os jogadores treinarem, enfim. Parece, né, que a coisa está caminhando positivamente. Eu trago mais informações sobre 77 Partners, sobre SAF, sobre tudo que está acontecendo em outros vídeos, né? Vou terminar isso por aqui para não ficar muito longo, mas vamos fazer aqui mais vídeos com mais informações sobre esse assunto que está aí mexendo com todo o vascaíno. E ó, amanhã tem jogo, hein? Amanhã o Vasco encara o Fluminense, seria bom demais uma vitória, né? Para completar essa semana que foi muito boa para o vascaíno. O vascaíno está mais contente, está mais feliz e uma vitória contra o Fluminense amanhã seria muito boa para coroar essa semana do vascaíno. Eu vou ficando por aqui, posso voltar a qualquer momento para falar mais sobre o nosso gigante da colina. Deixa o like que é muito importante, deixa aí nos comentários o que você achou, se você está confiante, enfim, a sua opinião é muito importante. Tamo junto, um grande abraço, até a próxima, fui!